E eu agora convido para usar a palavra Sua Excelência Dr. Rafson Saraiva Ximenes, defensor público do Estado da Bahia, representando o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais. Excelentíssimo ministro, presidente Luiz Fux, bom dia a todas e a todos. Eu vou ser breve nas apresentações, porque o tempo é curto. E eu começo falando de onde eu estou falando. E eu falo pela Defensoria Pública, que é a instituição que é responsável pela defesa dos pobres, que são o grupo maioritário que é perseguido penalmente, que frequenta o sistema penal. E é a instituição que pode falar melhor do que qualquer outra sobre o que é lidar com falta de recursos no seu dia a dia. Quando eu falo que a gente está representando a população em geral, a clientela do sistema penal, eu falo isso porque só em Salvador, no ano de 2019, 98% das prisões em flagrante que começaram os processos foram de pessoas que têm renda de até 2 salários mínimos. Acima de 5, ministro, foram menos de 0,5%. Numa cidade como Salvador, 98% das pessoas submetidas ao processo penal são negras. No Rio de Janeiro, é 75%. Isso são dados de pesquisa que levam em conta todas as prisões em flagrantes desses locais. E feita a apresentação, nosso primeiro ponto de partida para falar sobre o juiz de garantia é o reconhecimento. O reconhecimento de que o sistema penal é um sistema cruel, que o processo penal é cruel, que as prisões são cruéis. E não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal já declarou que nosso sistema prisional vive um estado de coisa inconstitucional. E quando eu falo isso, eu estou falando e pegando só casos recentes. Há menos de um mês, uma mulher baiana foi absolvida em um processo penal após passar 593 dias presa preventivamente. E a situação dela ainda foi melhor do que um homem chamado Guilherme, que foi absolvido após 538 dias preso preventivamente. E foi melhor porque Guilherme não pôde comemorar sua absolvição, porque ele faleceu no mesmo dia que foi proferida a sentença. Quando a gente fala de processo penal de juiz de garantia, a gente tem que ter em mente que é disso que a gente está falando. E o segundo ponto de partida é que os juízes são seres humanos, como qualquer outro ser humano, com paixões, com afetos, com vaidades. E como qualquer outro ser humano, à medida que ele vai se vinculando a uma determinada tese, ele vai tomando uma sucessão de decisões, ele começa a ficar preso a ela. Isso não é demérito nenhum, de nenhum juiz. Isso é uma característica humana e que o próprio juiz de garantia vai manter. A imparcialidade é não só o fundamento do processo penal. A imparcialidade é a meta, e a meta utópica que a gente tem que perseguir o tempo inteiro. Não vai existir nenhum sistema em que se garanta 100% de imparcialidade. Mas tudo que a gente puder fazer para chegar nela é o que deve ser feito. E aí que entra o juiz de garantias. Porque quanto mais decisões prévias um juiz toma antes de fazer o julgamento final, mais esse julgamento está vinculado. Repito, porque o juiz é um ser humano. E eu vou dar exemplo de uma decisão que pode parecer banal, mas que revela o que eu estou falando. Nós temos várias causas para decreto de prisões preventivas. Só que quase todas elas são relacionadas a fatos exteriores à pessoa que está sendo julgada. Atrapalhar a instrução processual, o risco de fuga. São fatos que podem acabar e não interferir no julgamento. Mas quando alguém é mantido preso preventivamente sob o fundamento do risco à ordem pública, o que está sendo julgado é uma pessoa. O que está se decidindo é que aquela pessoa, que às vezes não foi nem denunciada ainda, ela constitui, por sua própria liberdade, um risco a toda a sociedade. É difícil dizer que o juiz que tomou essa decisão não comece o julgamento já com uma tendência à condenação. E para vocês terem uma ideia,
Ministro, todos os flagrantes de Salvador foram analisados no ano de 2019. E a quantidade de prisões preventivas decretadas com base nesse fundamento é de 99,7% delas. É praticamente 100%. A gente está finalizando a pesquisa de 2020 e esse índice cai um pouco para 91%, mas ainda assim são 9 de cada 10 prisões em flagrante convertidas em preventivo partem de um julgamento, evidentemente, que traz uma presunção acerca da culpabilidade. É nesse sentido que se fala em juiz de garantias. É tentando garantir uma imparcialidade até o final do processo. E aí eu avalio as razões da suspensão. As razões são levantadas contra o Instituto Juiz de Garantias. A primeira delas que a gente tem que tratar é que é uma norma claramente processual. Não se trata de maneira nenhuma de uma norma de organização judiciária. Vai caber a cada tribunal organizar como vai ser feito a sua divisão de trabalho. Mas tem outro aspecto que é importante. Essa norma, ela não cria novas obrigações, ela não cria novas etapas no processo penal. O processo penal continua sendo exatamente o mesmo. A única diferença é que o juiz que começou o processo não é o mesmo que termina. O processo não se torna mais custoso por causa do juiz de garantias. Esse instituto, ele não cria despesas. Ao contrário de todas as outras normas no mesmo pacote anticrime, que, por exemplo, aumentavam o tempo máximo de prisão, aumentavam os prazos para concessão de progressão de regime, aumentavam e dificultavam a concessão do livramento condicional. Essas, sim, quando mantém as pessoas presas por mais tempo, evidentemente elas criam despesa. Essas criam custos. Um outro ponto que a gente tem que deixar muito claro é que as mudanças processuais, mesmo quando elas levam a necessidade de reorganização, elas não criam, por conta disso, inconstitucionalidade. Muito pelo contrário, nem perde essa característica. E, normalmente, as mudanças processuais levam à necessidade de organização não só do judiciário, mas de todas as instituições. E eu vou além. Qualquer modificação na organização interna de um tribunal, quando ele resolve criar uma nova vara, quando ele resolve fazer uma nova distribuição de competência, quando ele resolve abrir uma comarca, quando ele resolve fechar uma comarca, qualquer uma dessas medidas gera necessidade de reorganização na Defensoria Pública, gera necessidade de reorganização no Ministério Público, gera necessidade de reorganização nas Procuradorias do Estado, na Advocacia Geral da União, e nem por isso se ventila que elas seriam inconstitucionais. E eu parti do pressuposto que os juízes são seres humanos, para concluir uma outra afirmação. A população negra, a população pobre, também é composta por seres humanos. E quando a gente faz essa discussão, a gente tem que parar de pensar nas dificuldades burocráticas e voltar o pensamento para quem é julgado no sistema penal são seres humanos. E por conta dessas razões, a Defensoria Pública Brasileira, o Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, acha não apenas que o juiz de garantias é um instrumento constitucional, acha que é um marco civilizatório e um avanço necessário no estado de coisas do povo brasileiro. Muito obrigado, ministro. Agradeço ao Dr. Rafson Saraiva Ximenes.